Olá e bem-vindos ao Commodities Corner. Eu sou Jessica Walker. A empresa de petróleo estatal Petrobras registrou uma perda anual de 7 bilhões de dólares, a primeira e a maior em décadas. Com o desdobramento contínuo do escândalo de corrupção, Nicholas Sparrow, da Sparrow Sovereign Strategy, declarou que um dos maiores problemas do Brasil está se resolvendo. Mas será que isso pode afetar o petróleo? Nosso convidado de hoje é o Dean McGillian, da Traditional Energy. Considerando a queda contínua dos preços do petróleo, você espera uma reação impulsiva no curto prazo em relação ao escândalo da Petrobras? Eu não acredito que os preços do petróleo estejam reagindo ao escândalo da Petrobras. Os mercados globais de petróleo estão reagindo mais por antecipação do que após uma queda para mínimas de 6 anos. Os preços do petróleo se recuperaram e estabilizaram. Com o Brent cru acima de $60, em função da expectativa de que as medidas tomadas por produtores norte-americanos ajudarão a aliviar o excesso de oferta, que foi o principal fator por trás dessa queda de meados do ano passado até 2015. Em se tratando de estabilização, os preços recuperaram quase $20 por barril. Mas é através da antecipação dos cortes de gastos de capital e da redução da perfuração na América do Norte é que o excesso de 1 ou 2 milhões de barris nos mercados vai começar a ser reduzido e depois eliminado. Assim, os preços do petróleo podem se recuperar se houver uma diminuição da oferta. A confiança na empresa se deteriorou quase que da noite para o dia, por parte dos mercados e nas ruas. A confiança do consumidor brasileiro em abril caiu mais na segunda-feira para 99. Será que haverá um impacto na produção de petróleo do Brasil no médio prazo? Qual é a sua perspectiva para o preço da commodity? O escândalo da Petrobras ainda não começou a afetar seus níveis de produção. No futuro, há temores de que alguns de seus projetos de longo prazo sejam adiados. No momento, eu acredito que a Petrobras esteja produzindo um pouco menos do que 2 milhões de barris por dia para consumo doméstico no Brasil. Segundo o plano de 5 anos da empresa, alguns campos petroleiros offshore entrariam em operação, aumentando a produção para 4 milhões de barris. À medida que eles tentam sair dessa fase problemática, alguns desses projetos talvez sejam adiados e o aumento da produção talvez leve mais tempo do que até 2020 e precise de mais de uma década. O petróleo cru está subindo e tem ficado acima da marca dos $50 em abril. Esses preços continuarão? Será que a commodity está se tornando menos volátil no longo prazo? É importante lembrar que nos últimos 2 meses nós vimos oscilações de $10, algumas vezes no Brent e no WTI. Uma negociação muito volátil. Eu acredito que essa queda drástica para níveis abaixo de $50 desde a reunião da OPEP em novembro tenha se recuperado. Grande parte da estabilização dos preços do petróleo foi resultado direto da expectativa de um corte na produção. Os relatórios recentes sugerem que se esse corte não acontecer na América do Norte, não teremos cortes na OPEP em um futuro próximo. Na semana passada, a Arábia Saudita anunciou que iria manter sua produção próxima ao nível de 10 milhões de barris por dia. E os iraquianos planejam aumentar suas exportações de petróleo para mais de 3 milhões de barris por dia. Além disso, existe a possibilidade de um acordo entre o Irã e o Ocidente, que poderia trazer mais barris de petróleo iraniano para os mercados globais, colocando mais pressão sobre os preços até que saibamos o resultado das negociações. Eu acredito que essa lenta recuperação que temos visto seja atribuída à ideia de que os níveis de produção americana cairão. Os sinais até o momento têm sido fracos. Nas últimas 2 semanas, o Departamento de Energia dos Estados Unidos disse que a produção de petróleo cru no país caiu em cerca de 40 mil barris por dia, de 9,4 milhões para 9,36 milhões de barris, o que ainda representa uma máxima de 40 anos dos níveis de produção do país. 40 mil barris não são o suficiente para acabar com os temores do excesso de oferta do mercado.
Eu acredito que a volatilidade permanecerá um dos temas principais para os mercados de petróleo no futuro. Isso encerra o Commodities Corner de hoje, mas voltaremos no final da semana com mais uma edição. Até mais!